Bem, boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui na UERJ. É a terceira ou quarta vez que eu venho aqui. E vamos falar um pouco sobre o CNPq e aí a nossa economia, né? Nossas preocupações aí de economia. Bem, eu sou o Guilherme, então, né? Estou de Engenharia, Ciências Exatas, Sociais e Humanas. E eu não conhecia o... Satisfação estar aqui no workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação da UERJ. Agradecer então o convite de vocês, né? Falar que, tirar ali que estamos à disposição do CNPq, né? O CNPq está com 61 anos, e da importância de inovação, né? Esse talvez seja o tema mais falado, né? E a gente nunca tem certeza se as estratégias estão certas. A gente viu vários exemplos aqui, professor Rex, INEP, e como que a gente faz para tentar cumprir esse gap aí? Isso eu peguei do Globo, eu sou leitor do Globo, então a maioria dos exemplos meus são aqui de jornais que vocês devem ter visto. A minha pergunta é se esse jovem tivesse nascido aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, ele teria alcançado o impacto que ele causou no mundo aí? Será que falta alguma coisa para a gente no Brasil, em termos de mecanismos, para permitir que esse jovem, né? Ou não, se fosse aqui seria a mesma coisa. E aí vem, né, a gente viu aqui a FINEP preocupada com isso, a FAPERJ, a FINEP, dinheiro de anjo, seed money, capital money, venture capital, tal. É um linguajar que a gente não está nem acostumado, que esses outros países já conhecem há 50, 60, 70 anos, e a gente está começando ainda. Então a gente tem muito que correr atrás, vamos dizer assim, para conseguir competir com esse pessoal aí. Um problema, eu diria, se é que pode falar assim, são os concursos públicos no Brasil. Porque a gente estava no almoço ali, fulano é médico, agora está fazendo direito, fulano é engenheiro, já peguei engenheiro do ITA formado, a melhor escola do Brasil, vai fazer direito depois. Com todo respeito aos advogados, né? Não estou falando nada, né? Mas, poxa, né? Por quê? Né? Ótimo, por quê? É um problema, talvez, a gente precisa de advogado. Por quê? Né? Mas enfim, então é isso, né? Essa situação. Eu preferi ver mais jovens empreendedores, mais jovens, né? E o concurso público, né? Lógico, todo mundo quer ganhar, passar no concurso com 22 anos e ganhar 30 mil reais o resto da vida. Então, mas enfim, são... e o problema é a mão de obra, né? Por que a gente está preocupado também com recursos humanos, etc.? Porque aí, sobra vaga em curso para formar mão de obra para o petróleo. Isso em várias áreas especializadas, está faltando mão de obra, né? E aí? A alternativa é buscar talento no exterior? Preferir empregar brasileiros, né? Mas se tem que... Né? Já está sendo feito isso, né? Então são coisas que a gente traz para reflexão. Por que não? No almoço lá, não quero trazer estrangeiros. Não, já está trazendo. Quantos mil? 10 mil por ano, sei lá. Só de engenheiros aí para a área de petróleo, etc. Né? Se todos os engenheiros fossem para essa área, mesmo assim falta gente. E a gente quer trazer, tá? Se for notícia, eu não tenho melhor, mas o plano TI maior, a gente quer trazer essas startups, não é isso? De como fazer isso para melhorar as nossas companhias. O que a gente quer é competir, o que a gente quer é fazer produto, como falado aqui, FAPERJ vai até a porta ali, FINEP também. A gente quer que não só uma boa ideia, mas que vire um produto que ganhe dinheiro, que venda, né? Senão, a gente... E aí eu costumo fazer isso, fiz todas as vezes que vinha ao UERJ, outras instituições, eu costumo sempre fazer uma visita virtual antes. Então eu estava aqui cedo ali, sentado, estava olhando. E a minha sugestão para a professora Marinilza, cadê ela? Ela está aqui. Seria colocar as coisas que vocês estão fazendo na página, porque não tem nada, eu não consegui achar. As coisas novas, bonitas, de empresas, de tal. E hoje em dia, o que não está na página, a gente não vê. Né? Então seria a sugestão. Então como é que eu faço? Eu não conheço, nunca fui ao UERJ visitar Parque Tecnológico, não sei onde é. Então eu entro na página, UERJ. Pronto, eu entro na UERJ, aí procurei aí, não achei. Não achei aí na página da UERJ inovação aí, entrei em extensão, entrei aqui, entrei ali. Está de parabéns que virou um departamento agora, mas eu acho que está faltando... Aqui não. Eu não achei. É lógico,
um jovem desse aí acharia em 5 minutos. Eu tenho dificuldade, mas não achei. E olha que eu procurei. Bem, tudo bem. Aí, está falando do workshop, ali, está ali, viu o workshop. A programação eu não encontrei, só encontrei aqui fora no cartaz. Não está na pasta também. Eu vou para Brasília, a programação do seminário, eu não tenho, eu não sei, eu estava lá. Né? Isso é importante colocar. E notei que a programação eu achei limitada. Está o ministro, excelente, o diretor do CNPq, mais ou menos, FAPERJ, ótimo, FINEP, ótimo, mas e o resto? E as empresas? E os jovens vão mostrar os trabalhos? Eu vim e vou voltar, não sei muitos de vocês. Gostaria de saber, até para poder, né? Mas não sei que está ideias e tal, mas eu acho que eu podia estar sabendo mais, trazer empresas, trazer... Né? Porque esse mundo aqui, esse mundo de inovação, não é só FINEP, FAPERJ e CNPq que vai resolver. Tem que trazer, entendeu? Parque Tecnológico Fundão, trazer lá o Maurício, o pessoal, enfim, tem que dar outra dinâmica aí, mostrar o parque, mostrar as soluções, quantas vocês venderam, não venderam, enfim. Que é outro mundo. Eu até nem entendo muito, mas eu vejo que é outro mundo isso aí. Então fica uma sugestão. Achei, aí quando eu vi no papel em 9 UERJ, achei 9 UERJ, achei a página lá. Mas não tem muita coisa também, só fala a transmissão ao vivo. Não tem, por exemplo, lá em editais, tem um edital, que é uma coisa ótima, começou agora esse edital, não é isso? Primeiro do Brasil, ótimo, mas eu queria ver mais resultados, né? Porque as outras, né? Bem, aí tem lá editais, formulários, legislação interna, externa, enfim. Aí tem coisa aí. Escritório de projeto, não consegui também muitos dados, não tinha nada aí. E aí que a gente procura, né? Se não está fácil, né, então fica a sugestão de fazer isso aí. Documentos até 2010, já tem 12 anos, né? 11, 12 anos, está ali de 2000, né? Mas para ali em 2010, né? 2 anos nessa área aí, poxa, já mudou tudo. 2 anos já não, né? Eu sei que vocês têm documentos, etc. Podia. O pendrive está escrito 2000 2011 só, já está um pouco atrasado, mas enfim. E são os projetos, você entendi que eram os projetos todos, né? Não era um projeto só de inovação, né? Todos os projetos. Universidade que quando falou que era todos, eu sou de universidade, eu nem abri. Porque vai ser 3 mil projetos, não vai adiantar nada, que eu não vou conseguir achar nada. Quer dizer, pode até estar enganado, mas na minha universidade é assim. Quando vem todos juntos, eu sei que eu não vou abrir, porque eu não vou chegar. Perfeito, perfeito. Não, tudo bem. Vocês entenderam a sugestão, né? Tá? Perfeito. Eu estou falando, eu procurando ali. Não achei a ferramenta. Edital achei ótimo, né? Achei muito bom isso aí, né? De fazer, tal, de botar isso aí. Por que eu estou dizendo isso? Vocês falaram, a pessoa está falando no almoço, que vocês, por causa da Ciência Sem Fronteiras, a gente tem recebido toda semana visitas de instituições, querendo convênio, etc, etc. No CNPq, eu não sou responsável pelo Ciência Sem Fronteira, a minha diretoria não é responsável, mas é tanta demanda que chega para mim também, e para outros diretores, visita de companhias, de empresas, de universidades. Aí eu peguei um exemplo aí, de Toronto. O segundo slide que o pessoal mostrou, é isso aí. Aí já fala das invenções que foram geradas lá na Universidade de Toronto. Estou falando isso, quer dizer, no Brasil a gente não tem essa cultura. Não só aqui, é outro movimento, né? E aí fala do que foi desenvolvido na universidade, fala das empresas, quantas empresas saíram, quantas empresas foram vendidas. Eu já recebi a universidade lá, já visitei. Não, nossa universidade vendeu 50 empresas ano passado, tem vendido uma média de 50, 60 empresas por ano. Falar em vender empresa em universidade federal, enfim, é um problema. Mas é outro mundo isso aí, né? E depende também de outras ações. E aí está a ação. Bem, fala um pouco do CNPq, do Ciência Sem Fronteira, etc. Um dos problemas nossos é esse, né? A gente sabe aí da dificuldade, nosso que eu digo, CNPq Brasil, né? Que é atender todo mundo. O secretário mostrou isso aqui de manhã, né? E agora tinha uma professora no almoço comentando, e também o pessoal do CGE, que muitos desses jovens recém-doutores que vão para esses multicampos, etc., ficam por lá, e, enfim. Então, é interessante esse movimento de interiorização, vamos dizer assim, estados federais, aí são os IFET, né, no Brasil todo. A nossa preocupação hoje é manter esse pessoal lá em atividades interessantes. Né? O CNPq, como já falado, tem 61 anos,
tudo que é hoje, MCTI, etc., era CNPq no início. E, basicamente, o nosso trabalho é fomento de pesquisa científica e tecnológica, formação de recursos humanos. Né? E a história está ligada ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Somos uma agência do MCTI, está ali o CNPq, junto com o FINEP, CGE, AIB, CNEM, etc. Nosso presidente aqui, vários anos. Basicamente bolsas, né? Bolsa apoio técnico. E o assunto está desatualizado, tem mais de 110 mil bolsas já hoje na folha lá. Vários tipos de bolsa. Com as FAPs, deixei esse slide aí, temos uma parceria interessante com a FAPERJ, com a FAPESP, depende do estado, a gente entra com 1 para 1, por exemplo, quando é FAPERJ, que é FAPESP, por exemplo, quando é um estado mais, não tem uma FAP tão desenvolvida, é um estado menos poderoso, vamos dizer assim, a gente dá 1, eles dão 0,25, enfim, o importante é envolver, primeiro que a gente não tem dinheiro para todas as atividades que a gente gostaria, vamos dizer assim. E segundo, obviamente, quando a FAP se envolve, obviamente a FAP conhece muito mais o Estado, a gente viu aqui os slides do professor, né, conhece cada município, etc. Então, a probabilidade de errar é bem menor, vamos dizer assim, ou de acertar bem maior quando tem parceria com a FAPERJ, com as... Aí, os nossos orçamentos por região, obviamente, região sudeste, a maior parte aí, né? Isso é interessante, até a gente passa até a ser mais rigoroso, né? Qualquer coisa que venha, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente não, tem que ser coisa muito boa, porque já tem uma história, tudo começou lá, etc, etc, então a gente tem aquela. Né? Quando, por outro lado, é numa região que não tem nada, poxa, se não deixar aquilo ser criado, não vai ter, é 0 ou 1 ali. Né? Então, essa preocupação também é importante. Com as FAPs, das bolsas, etc. A gente falou muito aqui de... Hoje, né, desde de manhã, de patente, eu concordo com o professor também, patente a gente tem que olhar, patente é importante, obviamente que é, né, mas eu tenho que ter um olhar crítico também, porque depende da área, depende da situação, a patente eventualmente pode ser muito boa depois que alguém resolver comprar ela por alguns milhares de dólares aí. Né. Enquanto não, pode ser que uma patente também fique igual uma tese, por exemplo, na prateleira lá. Então a gente tem que ter uma, obviamente isso não quer dizer que não seja importante, é importantíssimo, mas a gente tem que ter uma visão bem mais crítica, bem mais atual, vamos dizer assim, com relação a isso. Para isso, para facilitar isso, a gente criou, acredito que todos vocês já conhecem, especialmente os jovens aí, é o novo currículo Lattes. Porque a gente falava que isso era importante, mas a nossa base Lattes não permitia avaliar bem esses currículos, da parte tecnológica, a parte de extensão. Né? Então, melhorou bem, né? Melhorou bem. Não está perfeito ainda, mas já está bem melhor. Hoje, por exemplo, eu sempre gosto de dar, o Guilherme, por exemplo. Bem, outro exemplo interessante, eu deixei isso aqui da CAPES, já que não tinha ninguém da CAPES hoje, são sempre 2 exemplos, quando a gente mostra para o exterior ou no exterior, o pessoal sempre fica surpreso, poxa, o Brasil tem isso. O Lattes, por exemplo, vocês terem ideia, agora em dezembro, foi um funcionário, está indo um funcionário do Brasil, lá do CNPq, na Alemanha, para mostrar como é que é o Lattes. Porque o CNPq de lá ficou interessado em fazer a coisa da Alemanha. Não porque é uma coisa poderosa, né? Com 5, 10 minutos você consegue levantar bem qualquer currículo lá. E outro exemplo que a gente sabe que é muito importante são os portais de periódicos da CAPES, né? Sempre ser falado. Não sei se vocês devem lembrar, uns 5, 6 meses atrás, a Universidade de Harvard, não no Brasil, Harvard, Estados Unidos, estava com problema, reclamando, porque estavam muito caros os periódicos e não conseguia manter as revistas todas na biblioteca. Imagina. Então, e a gente tem uma solução que o Brasil todo tem, né? O UERJ tem, enfim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito orgulho, ter cuidado para não acabar. Bem, e usar, né, obviamente, sempre que necessário. Plataforma Lattes. Temos mais, isso aí está desatualizado, mais de 2 milhões e 500 mil currículos já. 500 mil, pelo menos, com mestrado e doutorado. E isso aí é interessante. E aí está a página de novo. Está aí pesquisadores, acessos. E o interessante, estudantes pesquisadores. Hoje até eu acho que para conseguir uma mesa, sei lá, em alguns lugares tem que ter já o currículo Lattes. Né? E o interessante aí, o novo Lattes inclui registro de patente, atividade de inovação e popularização de ciência. Isso é uma coisa interessante também. E aí a gente permitiu colocar essas informações. Obviamente quem vai julgar é que vai ter como fazer esses acessos aí. Outro interessante são os projetos. Por exemplo, eu gosto de brincar, o Guilherme tinha um projeto de inovação, ganhou um prêmio do CNPq, publicou um artigo,
com a empresa. Aí um belo dia, 2 anos depois, foram lá na empresa e perguntaram, vem cá, e aquele projeto que vocês fizeram com o Guilherme de inovação? Ah, não, aquilo só serviu para... O Guilherme é muito acadêmico. Aquilo só... Ou seja, o projeto, né? Esse projeto não teria servido. E aí a ideia, então, é botar a empresa para entrar no Lattes também. Então a empresa vai dizer qual foi a empresa, vai ter o CNPJ, a empresa vai dizer, não, eu conheço o Guilherme, ele fez o projeto com a gente, foi bom, foi ruim, melhorou, enfim. Né? Tem gente que diz, já, com a visão acertada, que inovação, quando você faturar, a empresa faturava antes, tanto. Quanto faturou depois da inovação? A mesma coisa, não, então não adiantou nada. Enfim, talvez um pouco radical, mas inovação, né? Então não adianta a gente ficar procurando outros, esses são os parâmetros que a gente tem que... Né? Exatamente. Outra preocupação nossa, qual que é? Bolsa de iniciação científica. Ótimo, todo mundo já conhece, etc. E a gente tem também a bolsa de iniciação tecnológica. Que é interessante também, talvez até mais interessante, depende da universidade, depende da região. Só que a gente vai ver que uma coisa não está muito distinto das universidades, ou seja, a gente tem que dar mais atenção, porque está sendo confundido uma coisa com a outra. Aí. Potencial, certificação, e aí pode até entrar direto, por exemplo, pode entrar direto no NPI. Né? Se tiver já, depende do status da patente, já vai entrar direto o NPI lá, ou outra base estrangeira, se for o caso, você vai entrar um número e vai aparecer o selinho do NPI ali. Obviamente, para acontecer isso, aí a pessoa não vai mais poder editar. Né? Ela vai botar um número e a informação vem do NPI. Né? Porque o Guilherme, eu posso pegar na invenção dele, botar uma vírgula, dizer que eu também... Não, eu trabalhei também, ele que não lembra, eu ajudei aquela invenção. Obviamente, o currículo tem que ter uma base aí para evitar isso que aconteça. Novos critérios, a gente chama de novos, mas são os de sempre, avaliação de projeto, método científico, a gente... Bolsa de PQ não, que é o currículo, é a base toda, é mais difícil, mas projetos, a gente instiga o pessoal, olha, se tiver um projeto de um jovem, inclusive foi falado aqui pelo Rex aqui, por que só um doutor pode ter uma ideia boa? Não. Se for uma ideia boa e mostrar que sabe fazer, vamos dar aquele apoio ali. Então pode ser um jovem, pode não ser. O Lattes não era doutor. Né? Então, enfim, né? É lógico que se você... Enfim, então são foco nos programas nacionais, participação de edição, contribuição científica e tecnológica. Então, tem uma ideia boa? Convenceu? Vamos tentar dar isso aí. Obviamente isso é difícil, né? Tem uma professora de uma universidade que está me procurando já há 2 semanas lá, que eu chego, por acaso não tenho me encontrado, sorte minha talvez, porque como pode, uma pesquisadora, CNPq, não conseguiu um projeto e um pesquisador que não conseguiu. Talvez porque a ideia fosse melhor, né? Mas a gente tem a cultura, né? É fácil falar, na hora de que, né, que o seu não é, enfim, né? A gente tem toda uma cultura para vencer aí, mas a gente está preocupado com isso também. CNPq, está aí, recurso para apoio de pesquisa, Pronexis, aí todo, vou passar rápido também. Um dos problemas, foi até uma conta que eu fiz rápido aqui, na conta que ele mostrou, que dá mais ou menos isso. Por exemplo, a edital universal, a gente teve 680 milhões de demanda e só tinha 130 milhões para investir. O que significa? Só vai conseguir atender 25, 30, depende da área, por cento dos projetos. Que é pouco, né? Ou seja, muita gente boa está ficando sem apoio. E a gente deveria ter mais, mas o dinheiro é esse, enfim. Né? Alguém fala, mas o INSS dos Estados Unidos é por volta disso também, porcentagem. Só que lá eles têm mais de uma INSF, né? Várias, e já estão nesse patamar há 50, 60 anos. Então, enfim. Mas é uma preocupação. Então, aumenta a responsabilidade da gente, eu falo isso para os comitês sempre, que a professora estava com a gente semana passada lá, estava de manhã aí, que é para escolher com muito cuidado, porque escolher aquele significa que o outro vai ficar de fora. Então a gente tem que ter certeza que é sempre o jovem cientista. Vamos entregar o prêmio agora, a presidenta da República vai entregar, no Palácio Planalto, daqui a 2 semanas. Uma coisa que ajuda a gente é isso, né? Isso aí é da apresentação do Osiris Silva, que foi ministro, foi da Petrobras, da Embraer, né? Que o brasileiro é otimista. INCTs, outro exemplo interessante, o secretário já mostrou isso de manhã, né? Tem 2 aqui na UERJ. Embrap, são várias soluções, vamos dizer assim, ou várias tentativas de solução para tentar inovar mais. Como mostrou
nosso jovem companheiro da FINEP, antes, primeiro, a gente precisa o quê? Numa frase, inovar mais e melhor. Pronto. Então, tem que inovar mais e quanto melhor possível. Né? Uma das ideias é essa, é tentar aproximar via Embrapa, modelo Embrapa, que é Embrap, aqui no Rio começaria com INT, em algumas áreas específicas, para tentar aproximar a empresa da academia, vamos dizer assim, aproximar ainda mais. Então, é basicamente um terço, um terço, um terço. O que é isso? Um terço do dinheiro do governo federal, um terço desse pessoal aí e um terço das empresas. Tem empresa dizer que está interessada em mandar cartinha, é bom, mas não é suficiente. Ela tem que, né? Então, se ela põe dinheiro, é porque ela está interessada realmente. Então, a chance de editais, pesquisador na empresa, temos também sucesso com isso, precisamos mais dinheiro para isso. E uma sugestão nossa, quem tem falado, mas não tem conseguido ainda, junto com a FINEP, que a FINEP ela tem alguns planos interessantes e dá o dinheiro para a empresa fazer alguma coisa. E a gente dá as bolsas. Ou seja, às vezes ele tem uma coisa e não tem outra. O ideal é que tivesse as duas juntas, né, para poder. Né? Mas enfim, pode ser melhorado, vamos dizer assim. Então coloca o pesquisador na empresa, a ideia é essa. Também problema qualquer. O maior é a demanda, o azul do meio recomendada e o outro é aprovada. Ou seja, temos pouco recurso também para apoiar, o que significa muita gente boa também ficando de fora. Né? Mas isso é o... Está aí os números de doutores. Isso é interessante, porque a empresa que faz o projeto não tem que ser doutor, ele vai montar o projeto e tem que mostrar que precisa de um mestre ou de um doutor lá. Obviamente conta geralmente com o apoio de gente da academia, etc. E se for interessante, a gente vai pagar essa bolsa aí. Temos também apoio Parque Tecnológico e Incubadoras, né? Então, temos aí. E Hyper da empresa. Está aqui, né? É um dos exemplos citados, né? Há 10 anos atrás, ninguém queria, 10 anos atrás, ninguém queria ir para o fundão, né? Hoje, teve até leilão, né? Pegaram até uma outra ilha agora, que era do Exército, compraram, enfim, estão negociando para fazer lá, porque virou, todo mundo quer ir para lá. No BG, Halliburton, BG, etc, etc, etc. Né? E vocês estão aqui a poucos quilômetros aí, né? No máximo 15 quilômetros, 20, sei lá. Né? Então isso é importante mostrar, quer dizer, como, é uma coisa, é informação que eu não vou levar também, que eu não consegui identificar ainda, mais tarde posso saber, em que áreas que vocês estão querendo trabalhar, em que áreas vocês trabalham exatamente, né? Porque a inovação é importante, mas como mostrou a FINEP lá, a China, ele mostrou as áreas que são interessantes, que é sempre difícil escolher aquelas áreas, o secretário mostrou de manhã também, a China escolheu 100 áreas para depois de tantos anos estar no top. A gente escolheu, sei lá, 10, 20, e vamos tentar conseguir. Mas pelo adiante, cara, a gente faz todas as áreas. Então, meu dinheiro não vai levar, porque já sei que não tem foco. Né? Enfim, então isso é uma coisa importante também. Então, todo o estado agora tem seu parque, quer ter, etc. Obviamente, são coisas importantes aí. Então, temos também apoiado. Esse é o programa que a gente está preparando para lançar no que vem. Né? Sobre, exatamente para... Tá aí, inovação de novo. É botar mais gente, envolver mais... Botar o pessoal para trabalhar. Aqui são os exemplos que a gente sempre tem para mostrar. Né? Exemplos que o Brasil bem... E o interessante é que sempre contou com a universidade, sempre contou com apoio do governo, né? Por exemplo, a Embrapa, no início, o pessoal que conhece hoje, não imagina que no início pegaram um bocado de gente, não, você vai para o exterior fazer doutorado, muitos não queriam ir, enfim, muitos não tinham condição, foram, voltaram, a maioria deu muito bem, e temos hoje uma empresa de êxito, né? O Planalto, por exemplo, lá em Brasília, que aqui não serve para plantar nada, hoje é um dos maiores exportadores de grão. Né? Enfim, Embrapa, um trabalho muito interessante. Embraer, a gente sempre usa também, é terra, ar e mar, não é isso? Terra, Embrapa, ar, Embraer. O Brasil tem a terceira fabricante de aviões do mundo, né? E, obviamente, mar, né? Próximo de vocês aqui, que está aqui, está sempre aí, né? Estamos aí. E o problema qual que é? É o de sempre aí, né? A gente, equipamentos e reagentes, materiais, etc., que a gente fabricava no Brasil, sabe fazer, a gente compra, é mais barato comprar da China.
E aí temos que, enfim, então já tem várias cadeias identificadas, várias situações, como que a gente vai poder competir isso aí, né? Tá aí, ele mostrou o slide mais interessante, tinha as figurinhas lá, né? Mas é isso aí, na soja, acho que os valores aí estão certos, isso aí é do Osiris Silva também, um avião quanto custa, e um satélite quanto é que custa aí. A gente pode só vender, né? Primeiro. E aí os P&D também já foi falado muito aí, né? Interessante que eu queria chamar a atenção aqui, o Brasil 1,2, o Japão 3,4. E olha que é percentual isso aí. Na China, 1,5 e 120 bilhões. A gente com 24 só. Então, Estados Unidos, mais que o Brasil, Alemanha, mais que o dobro, Japão, mais que o triplo. Inovadoras, então o nosso. Com relação aos gargalos, eu até queria ouvir um pouco de vocês, os gargalos de vocês, que é importante o gargalo brasileiro, mas é importante saber que gargalo tem uma incubadora, um parque tecnológico, uma universidade estadual, por exemplo, no estado mais rico do Brasil, que problemas tem tido? Todo mundo quer parceria com o Brasil hoje, né? Aí lá, é lógico, os suecos querem vender também os caças dele lá, os Gripen, etc. Mas a gente tem que ver, já mandamos vários alunos, é um dos lugares, a Suécia é um país não muito grande, né? Mas dos mais inovadores, então são exemplos bem interessantes. O Brasil em produção científica, o Brasil comparado com o mundo, o Brasil esse verde aí, está muito bem, né? Mas quando a China entra na história, a China é o laranja ali, aí já a coisa já muda, a escala já muda, né? Então o Brasil é o azulzinho ali embaixo. A nossa turma hoje, vamos dizer assim, ou já há uns 2 anos atrás, é Áustria, Bélgica, só que aí é número de artigos, e esses países, a população deles, não dá para comparar com a nossa. Né? Mas é assim que a conta é feita, né? A gente melhorou, mas obviamente tem muito para melhorar ainda. Então o Brasil hoje é o 13º do mundo, só que o Brasil é a 6ª economia, o 5º, ou 6º, ou 7º, depende de como faz a conta. Então a gente tinha que estar, né, também com essa importância na produção, vamos dizer assim. Né? Para isso, na América Latina, o Brasil já está consolidado, vamos dizer assim, bem acima dos outros. Patente, está aí problema, né? Patente. A gente tem que dar, comparado com, está lá o Brasil, isso aí, engenharia, por exemplo, patente de engenharia, China do meio, Brasil nem aparece ali direito. Né? Então, interessante que a China, até pouco tempo atrás, não se preocupava com isso, até uns 10 anos atrás, resolveu preocupar, e aí já tem. Né? Bem, aí vocês vão dizer, poxa, o Brasil está formando 11 mil doutores e 40 mil mestres por ano. Tá bom já. Pô. Guilherme, para de dar bolsa, vai. CNPq pode. Será que é suficiente já? Aí são dados da OCDE, que foi muito falado hoje de manhã. Suíça comparado com o Brasil. O Brasil tem 1,4 título de doutor por 1.000 habitantes. Portugal tem mais, relativamente, Austrália, Canadá, e a Suíça tem 23. Estados Unidos, está lá, tem 8,4. O Brasil tem 1. Ah, mas o americano não gosta de estudar. Mas importa quem gosta, né? Então está lá. E comparado com a média mundial dos desenvolvidos, ou seja, a gente tem muito para correr atrás ainda. Né? Gargalo não digo, mas um dos problemas, vamos dizer assim, que a gente tem observado, não sei se pode falar problema, mas que as áreas, o verde claro é 96, o verde escuro é 2008. As áreas que têm sido escolhidas espontaneamente pelos brasileiros, não poderia ser diferente, pelas brasileiras, têm concentrado mais em áreas, menos em áreas de engenharias exatas e áreas tecnológicas. Ou seja, a gente está, e para competir em tecnologia, tem que ser o pessoal de base tecnológica. Então, significa, esse é um dos motivos que o Ciência Sem Fronteira, por exemplo, abordou essa área mais tecnológica, vamos dizer assim. Então, obstáculo, déficit de mão de obra, desafio, CNPq, vamos passar isso aqui. O gargalo grande, que não foi falado aqui hoje ainda, mas até podia ter falado mais, qual que é? Esse aí, é ensino médio, né? O nosso jovem, a gente está batendo no teto já, o que é isso? Todos os jovens que saem do ensino médio razoavelmente formados já estão indo para a universidade. E a gente quer aumentar o número que entre para fazer engenharia, para fazer outros cursos, etc. Mas
E esse gráfico, ele não está mostrando isso, ele está mostrando, é um gráfico da Academia Brasileira de Ciências, ele mostra o número de anos que os jovens estudam e trabalham, jovens de criança brasileira. Aqui é azul, ele só estuda, aqui é por idade, por exemplo, com 19 anos, que só estuda, só tem isso aqui. Depois tem estudo e busca trabalho, depois tem estudo e trabalha, depois tem trabalho e não estuda, depois não estuda e busca trabalho, e não estuda nem trabalha. Até um mês atrás saiu do IBGE, lembra? É o nem. É o nem. Né? Exatamente. Então, obviamente, a gente tem que minimizar esse pessoal aí, tem que dar condições que mesmo os que estudem consigam fazer um curso superior bom, porque senão não vai adiantar. Ele não vai conseguir preencher aqueles gaps tecnológicos lá. Então, esse é um gargalo grande, obviamente, está todo mundo preocupado com isso, o Ministério da Educação principalmente, mas eu diria que requer todo mundo preocupado, porque né, é um gargalo grande aí. Obviamente, nos outros países, eu não tenho esse gráfico para os países desenvolvidos, mas deve ser uma coisa bem mais equilibrada. Quer dizer, a pessoa não para de estudar nunca, né? E não tem aquela... Bem, o Brasil está longe, né? Isso, quando pega esses pisas aí da vida, a gente está sempre lá embaixo, né? 35º em 60, pegando a economia como primeiro, a gente devia estar em quinto ou sexto. Só que a gente está lá longe, né? A gente está em 35º nesse aí de ensino. Agora, se pegar de inovação, a gente está em qual? Está em 45º, 52º, ou seja, não surpreende, né? Aluno de colégio militar bom, por exemplo, ou o CA aqui da UERJ, por exemplo, que é excelente, o CA da Federal, etc. Né? Não são surpresas. Tem algumas surpresas, às vezes, né? No colégio. Né? O interessante que eu acho essa aqui foi do Globo, é essa aqui do lado. Estudar da fome é bom, o garoto falou. Se metade dos jovens, né, achasse que estudar, que não só futebol, né, da fome é bom, né, a gente estava no outro patamar aí. Mas são problemas que a gente tem aí. Nova ordem científica. Isso aqui é interessante, isso aqui é do Globo também, não sei se vocês lembram. Eu vou ler para vocês aqui. Parece o metrô, né? Candidatos entram em universidade para fazer exame de seleção para doutorado em Wuhan, na China, país asiático. E essa não é o ITA de lá. É uma universidade boa, mas não é das melhores. E olha a seleção aí. Né? Isso aqui eu deixei também meio pitoresco, mas obviamente ninguém está recomendando isso. Né? Mas na internet, escola primária. Não, olha, eles tinham que dormir, não tinha local, aí botou todo mundo para dormir, está aí a criançada dormindo. Obviamente deve ser uma escola lá longe, não sei de onde, né? Na China, mas enfim. Está aí. Mas é o... Bem, Ciência Sem Fronteira. Por que investir? Está óbvio, né? Por que investir nos brasileiros? A professora estava contando hoje de manhã, não foi na Espanha? A professora estava contando aqui que teve na Espanha e encontrou os garotos lá. Os nossos jovens tem sido até brincando um pouco, um problema na volta ou lá. Porque é interessante que eles falam, poxa, aqui a gente estuda, a gente tem muito menos aula, só que estuda muito mais. E vem com outra, quer dizer, está, né, a maioria dos nós. Então são interessantes. As áreas prioritárias, quais são as tecnológicas? Todas as áreas são importantes, obviamente, né? Mas as áreas que a gente está no déficit maior, né? Obviamente a gente tem interesse em tentar que essa garotada vá, eles têm estágio em empresas, que eles voltem, quem sabe monta uma empresa, né? Peça dinheiro lá, a FAPERJ, a FINEP, monta uma empresa, venda depois por alguns milhões de dólares aí, e o Brasil, né, ganha. Bolsas quais são? Interessante que, por exemplo, eu fui a uma reunião da Amprotec, né, em Foz do Iguaçu, e a preocupação era, existe necessidade de alguma ação do Ciência Sem Fronteira para inovação, por exemplo, específica? A gente está conversando todo dia lá com o pessoal da Protec para ver isso. Lá, pegar os parques tecnológicos, mandar alguns formadores para alguns centros desses do exterior, para tentar repercutir isso aqui. Que é bom mandar os alunos para as universidades, etc. Só que vai um para a universidade, assiste uma aula, outro assiste outra. A gente pode... Ele faz também estágio em empresas, mas isso também pode ser melhor. As metas, 18 mil para os Estados Unidos, etc. Né? Os únicos países que a gente completou a cota, vamos dizer assim, toda, foi Espanha e Portugal,
muito bom, país excelente, mas não pode se dizer que são os dois melhores em tecnologia do mundo. E a razão foi muito simples, a língua. Pois é. Então a gente tem que, exatamente. Então, tudo bem, não tem problema, pode ir para lá, só que a gente quer que mais gente vá para outros países. Então, tem tido convênios, a gente está mandando para alguns países já, o estudante pode passar até 6 meses lá estudando inglês, etc., para tentar. Né? E as universidades, acredito que a UERJ também, estão criando mecanismos para que os alunos se interessem, façam, etc. E isso tem sido, eu diria, um side effect interessante desse programa Sem Fronteira. Está todo mundo preocupado, mais estudar, tal. Isso é uma coisa boa, né? Então, porque para ir para esses lugares, enfim. Então, Ciência Sem Fronteira. E aqui tem interessante, não sei se vocês sabem, tem uma página, você consegue saber hoje, por exemplo, até queria ter feito isso no do tempo, quero saber quem da UERJ está no exterior, por exemplo. Então, posso fazer um filtro, replicar um filtro, aparece até, aí, por exemplo, em alguma área, está vendo? Cada ponto azul desse é uma universidade que tem alunos brasileiros. Está ali os pontos, aí depende da área que você coloca, ali, por exemplo, engenharia e as demais áreas tecnológicas. Aí, por exemplo, lá em Berlim, e aí aparece lá o cara, está aqui do outro lado do túnel ali, um aluno da PUC, e você pode até mandar um e-mail para ele. Ou seja, tem empresas já fazendo isso. Pô, esse cara me interessa, aí manda um e-mail, ó, você está aí, na volta, passa aqui que eu quero, ou vou mandar uma passagem para você visitar meu centro de pesquisa, que é do outro lado do país aí, porque tem interesse. Quer dizer, é uma coisa bem dinâmica isso aí, né? E isso aí pode fazer também. Para a engenharia, não sei se vocês provavelmente tiveram projetos aprovados também, porque a preocupação qualquer é aquela daquele gráfico, mais gente de ensino médio. Então, a Petrobras já faz isso há muito tempo também, e a Vale fez esse com a gente, com o CNPq, o Proengenharia, que é isso não foi lançado ainda, basicamente para aumentar o número de engenheiros formados, porque o problema qualquer está aí. O Brasil, acho que é até melhor esse outro gráfico aqui. O Brasil forma 6% de engenheiro por ano, a Coreia forma 35%, China 30%, mesmo países desenvolvidos formam mais engenheiros que o Brasil. E, enfim, então está faltando, a gente tem que aumentar, né? Engenheiros, geólogos, enfim, de tudo, né? Engenheiros PhD na indústria, comparação aí, mas então isso aqui é interessante, que é o CNPq. A gente fez um projeto com a Vale, a companhia Vale do Vale, né? Vale SA, Vale do Rio Doce Antiga, que foi para despertar interesse de alunos de ensino médio pela profissão de engenheiro. Então, basicamente, foram projetos, acabamos de julgar. No final, até dava para ter aprovado mais projetos, como era a primeira vez. Algumas pessoas talvez não tenham se inscrito, etc. E, basicamente, a gente vai dar recurso de custeio, bolsa para os alunos de ensino médio, uma bolsa pequena, mas para eles se interessar por algum assunto de engenharia, bolsa para o professor deles. Obviamente, se o professor deles não estiver motivado, fica mais difícil, né? Então, o professor motivado também. E o coordenador do projeto, o professor universitário, da área de engenharia, que não ganha bolsa, mas o aluno dele de graduação ganha também. Então, tivemos um bom sucesso, está na página, os aprovados. Bem, em conclusão, agradecer o convite da UERJ novamente, importância da inovação, estamos à disposição do CNPq, e, obviamente, as sugestões que eu falei, etc., são só para tentar melhorar, etc. Né? Mas, muito obrigado.